Olá a todos e todas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse vídeo é para fazer uma leitura de previsão para as pessoas nativas da lua minguante côncava. A lua minguante côncava também é conhecida por lua negra. É a lua que fica 2 noites, 2 dias mais ou menos antes da lua nova. É chamada de lua negra porque é um período, né, em que a gente está mergulhando na escuridão. É uma lua assim muito que há muito sentimento de acesso às nossas raízes ancestrais e ao mesmo tempo assim de olhar bastante assim de uma forma profunda para nós mesmas e nós mesmos. Isso faz com que as pessoas nativas nesta lua sejam pessoas muito sensitivas, pessoas muito sensíveis ao que acontece no mundo e também com muitas conexões com os antepassados e antepassadas. Então vamos lá, essa leitura, para quem ainda está chegando, eu faço uma leitura para as pessoas nativas de cada fase lunar. O que são pessoas nativas de cada fase lunar? É a lua, a fase da lua em que você nasceu. Então, a fase da lua em que você nasceu, eu trabalho com a perspectiva como se fosse um signo nosso. Assim como as pessoas nascem com Sol em Sagitário, as pessoas nascem com Lua em Libra, também as pessoas nascem com uma fase lunar lhes orientando psíquica e emocionalmente durante a vida. Essas trazem para a gente algumas características próprias e também elas orientam como a gente vivencia as próprias fases lunares. Essas leituras, elas trabalham com a previsão sobre cada lunação. A lunação é aquele período de uma lua nova até a próxima lua nova. Isso dura mais ou menos uns 28 a 29 dias. Nós temos a lunação em Gêmeos, que começou agora dia 6 de junho e que vai terminar lá pelo dia 5 de julho. Essa leitura é uma leitura, entre aspas, de previsão, que na verdade ela fala das energias gerais para as pessoas nativas de cada uma das fases. As outras fases já foram lançadas aí na plataforma e você pode compartilhar com pessoas que você conhece. E se você não sabe a lua ainda em que você nasceu, qual o seu signo de fase lunar, tem um vídeo meu que eu vou colocar aí para você ver. Tem também uma postagem que eu mostro para você como é que você... Então, muita gente que pensa que nasceu na lua cheia, por exemplo, na verdade nasceu na minguante convexa. Pessoas que pensam que nasceu na lua nova, na verdade nasceu na crescente côncava, e assim você vai realmente descobrindo qual foi a sua fase de nascimento e podendo acompanhar aqui as suas leituras. Se ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal e ativa as notificações, porque assim você vai acompanhando a cada lunação eu fazendo essas leituras para cada um dos grupos nativos de signos. Certo? Qualquer dúvida pode fazer um comentário aí embaixo que eu responderei com muito prazer. Peço que vocês também façam essa interação. Eu vejo que há visualização, mas há pouca interação ainda, é um canal iniciante. Eu preciso de vocês para saber se esse conteúdo realmente interessa para as pessoas e auxilia as pessoas. De todo jeito, eu venho fazendo aqui meu trabalho aqui de transmissão daquilo que eu recebo da espiritualidade como forma também de contribuir para o mundo. Certo? Então vamos lá. Essa alunação de 6 de junho a 5 de julho, universo, como será essa alunação para as pessoas nativas da lua negra ou lua minguante côncava? Como será essa alunação? O que é que viverão essas pessoas? Quais oportunidades, possibilidades e aprendizados? Lunação em Gêmeos para as pessoas nativas da lua negra minguante côncava.
Trabalho aqui com o tarô de Marcélia, certo? É um tarô recolorido pela editora Fournier, uma editora espanhola que é consagrada na produção de decks de tarô. E vou trabalhar com vocês também com o baralho Lenormand, também conhecida por cartas ciganas. Mas há um questionamento aí que elas sejam realmente ciganas ou não. Então, vou chamar ela de baralho Lenormand, certo? Deu muito aqui Tem um equilíbrio aqui entre o naipe de espadas e o naipe de copas. Que aí a gente está lidando com os elementos, o elemento do ar e o elemento da água. Isso já sugere assim na sua vida, veja, os nativos, as nativas da lua negra são pessoas muito intuitivas. E uma das dificuldades dessas pessoas nascidas na lua negra, é que como o processo de intuição e de conexão com o mundo espiritual é muito intenso, é muito forte, é o mais forte de todas as luas, são as pessoas dessa lua. Isso pode, em alguns momentos, trazer algumas dificuldades com o mundo dessa dimensão, né? Então, aqui a gente tem o elemento ar e o elemento água muito forte, e falta a terra. Falta o elemento terra e falta o elemento fogo, que nos aproxima mais, são dois elementos que nos aproximam mais desta dimensão que a gente vive. Então, o que me aparece aqui já é que pessoas dessa lua, os nativos dessa lua, vocês que estão assistindo, vão trabalhar aspectos espirituais assim bem profundos, tanto que vai aparecer aqui o sacerdote e a sacerdotisa na tua alunação, certo? Então, o aspecto espiritual está bem intenso. Você começa a alunação no 6 de espadas. No tarô de Crowley, o 6 de espadas, por exemplo, ele é representado pela estrela de Davi. Os 6 de espadas fazendo a estrela de Davi. Então, traz um aspecto espiritual aí de que você vai estar lidando de uma forma assim conflituosa, não é exatamente a palavra, mas assim, é é uma forma que não é muito fácil, assim, que não é muito, digamos, confortável de lidar com aspectos espirituais nesta dimensão. Quando eu digo que não é muito confortável, é porque a espada, ela é do elemento ar, ela fala de pensamentos, mas ela fala muito dos aspectos psíquicos também. E o 6, ele fala dessa nossa conexão do alto do alto e do que é do mundo, só que no naipe de espadas, que representa, sim, esse aspecto do guerreiro espiritual, daquilo que, assim, a gente tem que entrar em conflito com algumas coisas na nossa psique para a gente poder também compreender e aprender e chegar a um grau de compreensão mais profundo. Então, você está nessa alunação, começa nessa alunação com seus pensamentos lhe colocando em um grau de amadurecimento que lhe faz conectar com o alto e ao mesmo tempo com o baixo. Isso traz um conflito, sabe? Porque, por exemplo, você está ali em conexão com o mundo espiritual e ao mesmo tempo você lida com as questões terrenas. E isso traz um conflito, sim, porque quem tem como nativos da lua negra esse grau psíquico tão intenso faz com que, em alguns momentos, entre em conflito com o viver nesse mundo desta dimensão. Então, o seu potencial de alcançar as questões psíquicas de uma forma intensa e ao mesmo tempo lidar com o mundo prático, olha, eu até fiquei tonta aqui, traduzindo esse assunto. Ao mesmo tempo lidar com este mundo desta dimensão, com as dificuldades práticas, com também as energias espirituais densas que são parte desse mundo,
podem lhe trazer assim alguns processos psíquicos que não são fáceis. Mas é entender que este mundo, ele dá o que tem, certo? Este mundo lhe dá o que tem. Deixa eu dar uma pausa assim, que esse ponto foi forte para mim. Um momento. Então, tive que dar um minuto aqui de respiração. Senti a respiração pesada e senti muita tontura. Isso pode significar que, por você estar nesse processo de um conflito entre o céu e a terra, entre o mundo espiritual e o terreno, você também esteja sendo submetido a energias muito densas. Mas você é um guerreiro espiritual, você é uma guerreira espiritual. Então, você, aqui, eu sempre leio o trevo. Ele é lido assim de uma forma superficial como sorte, né? Mas aqui para mim ele diz assim: a terra dá para você a condição que você precisa para viver nesse mundo. É o que me comunica o trevo. Então, essa sorte, entre aspas, na verdade é dizendo assim: olha, no seu caminho vai aparecer exatamente aquilo que você precisa. As pessoas que você precisa vão chegar no seu caminho. O alimento que você precisa. Se você está doente, a planta que você precisa. Então, observa assim. Observa. Se no seu caminho, de repente, você encontra um mato, uma ervinha que traga exatamente aquele princípio ativo que você precisa para curar aquele problema de saúde que você está tendo. O trevo é isso. O trevo é dizendo que a Terra, o planeta e a energia de Gaia, ela está aí nos trazendo tudo que a gente precisa. Então, se você começa essa alunação sentindo esse movimento que é ser guerreiro e ser uma guerreira espiritual nessa existência, saiba que você está bem acompanhado. E aqui vai aparecer o sacerdote lhe dizendo isso. O sacerdote aqui, ele traz essa dimensão da espiritualidade. E aí as nuvens, para mim, ela também, no sentido alto da espiritualidade, ele representa o véu de Ísis, sabe? O véu de Ísis. Então diz assim, mesmo que algumas coisas você não esteja conseguindo ver, mas a espiritualidade está lhe vendo. Mesmo que você não esteja conseguindo ver, a espiritualidade está lhe vendo e está atuando sobre as questões de sua vida. Então, confia que as coisas que estejam acontecendo acontecem e você não está só. Existe aqui uma orientação espiritual, existe uma guiança espiritual. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje é por autorização do divino. E que mesmo que o véu de Ísis não esteja lhe permitindo ver tudo que precisa ser visto, que faça você compreender tudo que precisa ser compreendido, as coisas estão na ordem do que devem acontecer mesmo, na ordem do que deve ser vivido. E aí, na força da quarta crescente, aqui tem o cavaleiro de copas com a montanha. Está dizendo assim, você está num caminho, né? O cavaleiro é o caminho, quem caminha, quem empreende, um movimento de avanço. E aí, para mim, tá uma leitura muito espiritual para vocês aqui, viu? Não é à toa, pessoal da Lua Negra. Para mim aqui, o cavaleiro mais a montanha mostra esse percurso de subida que você está tendo na sua vida, de subida espiritual. A copa aqui, para mim, é o graal. É o graal. Eu vou me permitir aqui fazer uma leitura totalmente espiritual para vocês, tá? Mas dentro disso, se você quiser fazer uma leitura de conexão com o seu campo de trabalho, de estudos, de relacionamento, você faz essa interpretação. Então, considerando que o grau é a sua busca espiritual, pode ser também o grau, a sua compreensão sobre uma relação, a sua compreensão sobre o seu trabalho, o trabalho que você tem que ser feito. O cavaleiro, ele fala de um serviço e faz a seguinte pergunta: a quem você está servindo? E nesse serviço, também o serviço que está sendo feito para você. Mas aqui, esse movimento do cavaleiro, na força da lua quarto crescente e com a montanha, fala de um caminho
que você vem empreendendo um caminho espiritual, um caminho de vida e que vai te levar, está te levando a um alto, a algo que te leva para uma compreensão superior e para um estado superior de vida. Então, esse caminho que você está empreendendo, continue seguindo, continue remando, porque está te levando ao alto de um momento assim de levar assim a sua vida para um estágio superior. E continuando aqui, você vindo já desse estado do sacerdote, das nuvens, o cavaleiro com a montanha, é realmente um estágio superior que aqui você está se encaminhando e que você deve continuar. O que você esteja fazendo, continue. Confie, confie. Apesar de que o ego aqui, ele também possa aparecer como um desafio, mas é um trabalho necessário seu. O que é o ego aqui falando? As pessoas, elas limitam o ego para vaidade, né? Mas o ego não é só vaidade. O ego é a casca que a gente tem que assumir nesse mundo dessa dimensão. Sem o ego aqui a gente não vive, certo? Agora, como é que você prepara essa casca? Como é que você alimenta esta casca, né? Então, é como você trabalha e desenvolve o seu ego neste mundo. Seu ego, ele está te trazendo conflitos com o seu eu. Seu ego quer ocupar o seu eu. Você, quando pensa em se conhecer, você pensa em se conhecer o seu eu superior ou conhecer o seu ego? Então, é colocar cada coisa no seu lugar. Esse é um trabalho que você tem que fazer nesse percurso para o alto. Nesse percurso que você está tendo aí de desenvolvimento e de evolução espiritual e da sua vida aqui neste mundo e nesta dimensão. Esse seu ego ele pode estar vestindo, por exemplo, roupas que estejam lhe pesando. Então, é também pensar, o que é que está pesando no seu ego? Medo, confusão, a sensação de que é incapaz, a sensação de culpa. Que, olha, vou dizer, culpa é algo muito presente na vida das pessoas nativas desse signo da lua negra. Por quê? Porque carrega muita história, carrega muita experiência na memória. Todos nós carregamos, mas a pessoa dessa lua, ela tem uma sensitividade maior de recordar das suas experiências. E se não for capaz de liberar as experiências, no sentido de dizer, sim, eu tenho essas experiências elas integram quem eu sou, mas eu não tenho que ficar carregando isso como um peso. Se não fizer isso, a pessoa vai ficar com o ego inflado de culpa, de medo, de sensação de incapacidade, de sensação de que tudo que fez é algo que é reprovável, entende? Então, você precisa desinflar esse ego e colocar ele no lugar, dizendo, olha, você não sou eu. Meu eu superior é a consciência divina que eu tenho conectada à profundeza da minha existência espiritual. E aí vem a papisa ocupa aqui um lugar de centro, que é o da lua cheia, junto com os livros. Veja que coisa linda, que iluminação profunda você está tendo. Porque veja que a sacerdotisa, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, é a imagem da lua cheia para você. A sacerdotisa, ela tem um livro no colo e a carta do Lenormand são os livros, é conhecimento. A lua cheia aqui vai ser um período em que você vai ter a possibilidade de acessar de uma forma direta, objetiva, assim mesmo, assim, conhecimentos profundos. Conhecimentos que vão, sabe aquele véu de Ísis aqui do início? Ele vai ser desvelado na lua cheia e vai ser um período que você vai ter muitos aprendizados. Aproveita esses aprendizados. E você vai alcançar um grau de amadurecimento e você vai atingir conhecimentos mais profundos
para dar esse grau na sua vida, para dar essa continuidade nessa autodescoberta, nessa memória, nesse autoconhecimento, nisso que te leva para o alto e para essa consciência profunda do seu eu superior. A lua cheia será uma lua, assim, de muitos conhecimentos sendo revelados e de muito estudo. Também possibilita aqui para você cursos, leituras, se você tiver, assim, um curso para fazer, algo para você aprender, faça, porque em seguida, na minguante convexa, vem o Sol e vem o 9 de copas, que é isso do aproveitar o que está lhe sendo oferecido. Então, se for oferecido para você nesse período um curso novo, o preparo de uma oficina, de algo que seja no sentido do aprendizado, vá, porque é um momento, assim, de conexão com o conhecimento superior, que vai lhe possibilitar, assim, ter um envolvimento melhor com o mundo, de você conseguir aproveitar esse mundo em tudo que ele oferta. Sabe aquilo que no começo está dizendo, olha, o mundo está lhe oferecendo coisas, dizendo assim, o mundo a natureza divina, ela tem tudo que você pode ter, que você pode alcançar. Isso lá na lua cheia, na minguante convexa, você tem uma oportunidade de aproveitar isso que está lhe sendo oferecido. Aqui existe uma boa energia para estudos, para aprendizados, para compreensões. E esses estudos, aprendizados e compreensões lhe fazer, assim, ter um acesso de aproveitar oportunidades boas que o mundo está lhe oferecendo. Essa oportunidades boas, assim, de você expandir o seu conhecimento, expandir a sua vida. Então, 3 de copas, que é celebração, que é encontro com outras pessoas, está aqui afirmada com a árvore do Lenormand. A árvore também é relação com o profundo, com as raízes, com a ancestralidade. Então, diz assim, veja que daqui, da lua cheia até a quarto minguante, você está num acesso a um conhecimento profundo de estudos, de aprendizados, de informações, e na lua minguante, esse encontro com as suas raízes, o encontro com a ancestralidade, o encontro e uma celebração com esse conhecimento que está lhe fazendo, permitindo aprender e compreender quem você é. Então, ao mesmo tempo que você oferece ao mundo esse conhecimento, você está recebendo do mundo este conhecimento, o conhecimento de sua ancestralidade, de suas raízes, para você saber quem você é e você poder ser quem você é no mundo. E com isso, expandir nessa dimensão. A alunação lá já para entre 3 e 5 de julho, você finaliza com a energia de espadas. Aí lembra que a gente começou com a energia de espadas, você finaliza com a energia do 8 de espadas. Aqui o desafio vai ser você olha, estou aprofundando no meu caminho, da minha espiritualidade, da minha ancestralidade, dos meus conhecimentos, dos meus aprendizados, mas você vai precisar ver aqui o que é que ainda está te prendendo, tá? Porque a energia da alunação, ela termina com 2 cartas que falam sobre aquilo que nos segura, que é o 8 de espadas e a âncora. O 8 de espadas, ele pode representar, assim, quando você está em um movimento de expansão, só que você olha e vê que tem algo que você precisa finalizar sobre o que te segura ainda, no sentido de expandir mais. Então, e aí vem a âncora dizendo, a âncora, ela pode significar segurança, mas pode significar também, assim, a âncora, ela ancora, ela também pode prender um barco que precisa seguir. E o 8 de espadas é sobre aquilo que está ainda nos aprisionando, de algum modo, mas o que nos aprisiona, aí espadas vem com o seu naipe, é o mental. O 8, eu gosto de dizer que a gente trabalha com a energia do 8 na mandala, né? O 8, ele é o ciclo aqui. O 8, ele é um círculo também, nessa dimensão mandálica que eu trabalho. Então, o 8 de espadas é como se você estivesse dentro de um círculo de pensamentos
e que eles não deveriam, mas você acredita que eles lhe aprisionam. Pense que essa sensação de aprisionamento, isso que lhe prende como ancoramento, é algo que é seu, não é dos outros. Veja, você está numa expansão e um mergulho de um aprendizado incrível, de caminho espiritual, de subida espiritual impressionante. Mas o que te segura são teus próprios pensamentos. Então, as cartas que terminam a mandala é dizendo, olha, isso aqui, veja, é interessante que essas cartas, elas ocupam exatamente a tua força da lua negra, do final da lunação. Então, quando você chega na tua própria energia, você encontra e você olha, se coloca no lugar de quem está sendo aprisionada pelos próprios pensamentos. Então, cuidado com as suas prisões, as prisões que você mesmo cria. Você está aqui num processo de descoberta, de aprofundamento e de encontro e celebração com as suas raízes ancestrais e desenvolvimento e conhecimento espiritual incríveis que lhe possibilitam um aprendizado para além e ao infinito, né? E a única coisa que está lhe prendendo são os seus próprios pensamentos. E quem é que domina os seus pensamentos? É você, não é mais ninguém. Você mesma pode alçar essa âncora para dar movimento a esse navio. Porque você está no caminho. Está no seu caminho. E o seu caminho está ali mostrando um processo, sabe? De uma luz, de uma conexão àquilo que você sempre desejou, ao seu espírito vivenciar nessa experiência terrena. Então, quando você olha para aquilo que ainda lhe circula e percebe que só são seus pensamentos que são os limites, você mesmo pode expandir esses limites, porque quem controla os seus pensamentos é você mesma, é você mesma. É um trabalho, certo? Leitura bem profunda, bem bonita. Eu tive que dar uma parada para respirar, porque foi ao fundo, né? Foi bem ao profundo, e eu espero que isso lhe auxilie nesse caminho maravilhoso que você está tendo rumo ao que é a sua missão nessa vida, nessa encarnação, que é subir essa montanha e ver mais do alto. Um abraço para você e até a próxima.